E aí galera, beleza? Fazendo aqui mais um vídeo bem rápido e objetivo. A minha intenção hoje é mostrar como a gente implementar uma função a mais, um método a mais, uma funcionalidade bem mais específica para o botão fechar da janela da aplicação. É comum encontrarmos aí na internet páginas ensinando você a implementar, ou então até vídeo mesmo, você implementar um botão cancelar, limpar o formulário, ou um botão sair. Eu basicamente eu não gosto muito de criar um botão sair, porque já tem um X lá da própria janela da aplicação, lá junto com maximizar ou minimizar. Então eu gosto de utilizar aquele dali, mas também eu posso colocar uma opção sair nos meus menus. Só que criar um botão sair só para ele dar um System Exit 0 ou um Dispose, eu acho que é um código a mais que é desnecessário no seu fonte. Então assim, eu criei aqui essa aplicação, né? Fechar a janela, vou abrir aqui meu projeto e eu criei apenas essa telinha para mostrar. Adicionei esse menu com algumas opções. Eu vou executar aqui esse menu aqui, essa tela. E aí o que acontece? Eu tenho aqui o meu menuzinho e tal, posso maximizar. E aí, quando eu clico no X, ele vai matar o meu sistema. Ótimo, essa é a função dele. Só que se por algum acaso eu preciso que ao fechar a aplicação eu dispare um outro método, ou sete o valor em um banco de dados, ou sete o valor em uma outra variável em que eu vá utilizar, ou eu preciso que um método seja executado enquanto a minha tela é fechada, se eu apenas clicar no X, eu não tenho essa disponibilidade. O que acontece? Aí eu vou ter que criar um botão sair. Dentro daquele meu botão sair, eu vou implementar aquele método que eu preciso que seja executado enquanto o sistema é fechado. Então, eu vou ter que depois ou deixar desabilitado o botão X ou tirar os três botões aqui de cima. Eu particularmente não gosto de tirar. Eu gosto, como usuário, eu prefiro utilizar essas opções. Então, o que acontece? Eu fui pesquisar na internet, encontrei muitos vídeos em inglês, alguns em português, só que não estão bem direto. E agora eu vou fazer como a gente implementar um segundo método, que vai ser através de um listener. E aí, enquanto a aplicação é fechada, eu vou disparar um novo método. Vou fechar aqui a minha aplicação. E aí o que acontece? Ao invés da gente ir lá colocar um botão, sair, o que é que a gente vai fazer? Eu vou aqui no meu fonte. E aí a gente tem lá o Int Components. E aqui eu tenho onde é chamado a minha tela. Certo? Aí não necessariamente você vai ser a chamada de tela como essa, né? Você pode instanciar a sua tela em uma outra classe, mas eu vou aproveitar esse que está aqui, onde ele já chama a tela e já visualiza aqui, né? Ele já disponibiliza ela no display com setVisibleTrue. Eu vou tirar essa opção daqui, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto do tipo tela principal, que é essa minha tela que eu criei, certo? Mas eu estou dentro do método run, onde ela vai executar a tela e exibir a aplicação para o usuário. Eu vou criar aqui um objeto tela, beleza? E iniciei ele. E aí eu vou dizer o seguinte, que essa minha tela, ela vai ter o seu default close operation, que é qual o padrão de operação que vai ocorrer quando eu fechar o sistema. E eu vou dizer que esse JFrame, desculpa, não vai fazer nada. Vai fechar, mas não vai fazer nada. Por quê? Porque agora eu vou implementar o que realmente vai acontecer. Eu vou comentar aqui o que esse código está fazendo, porque eu não gosto de disponibilizar o fonte ou colocar como para download, então colocar ele como
na descrição do vídeo, porque eu prefiro que a galera assista e vá digitando o seu próprio por fonte para entender o que está acontecendo. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um listener, certo? Deixa eu só agilizar aqui. Eu vou adicionar um listener, que ele vai executar um método, né, antes da real função desse componente. Então, quando eu apertar no X, eu vou ter um ouvinte lá, né, que é o meu listener da minha janela, e ele vai executar um método antes da real função do botão. Qual é? A função fim daquele botão é fechar a janela, mas enquanto eu vou fechar, eu vou executar um método secundário que eu vou implementar aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um listener. Certo? Tá aqui o meu listener de janela. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte, chamar o método window closing. Aqui a gente tem o window closing e tem o window closed. O window close, ele é o que vai acontecer enquanto a janela é fechada, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar então ela aqui. E aqui eu estou agora implementando o que vai ocorrer quando eu clicar no meu importar meu Windows Event. E agora eu vou implementar o que vai acontecer quando eu clicar no X. Quando eu clicar no X, aí além dele fechar, eu vou disparar um método. E aí eu posso chamar um método que me retorne um booleano para fazer uma condição. Se for verdadeiro, eu vou setar um valor no banco de dados ou alterar o valor de uma variável. E só então o programa será fechado, certo? Deixa eu colocar aqui esse comentário. Beleza. Aqui podemos chamar o método que retorna o booleano para avaliarmos se o programa pode ser fechado ou setar um valor no banco de dados, por exemplo. É um exemplo, cada um vai implementar um método que lhe for conveniente. Eu vou apenas chamar um JOption aqui, colocar um show message, só para mostrar que quando eu fechar, quando eu clicar no X, ele não vai matar a minha aplicação. Ele vai chamar o que eu implementei e que eu digo que ele vai fazer. No caso, ele vai apenas exibir a mensagem. Vou colocar aqui, botar aqui um espaçamentozinho de 2 linhas. Você clicou em fechar. Um método será disparado. Beleza? E aí você vai implementar aqui nessa linha o método que você quer que dispare na sua aplicação. Esse método vai ser responsável por fazer a manipulação no banco, certo? E aí depois
que você chamar esse método que você está precisando, você vai fechar a aplicação com um System Exit 0. Ok? Eu não vou entrar a fundo em cada um desses métodos, mas, por exemplo, por que a gente coloca o 0? Esse System Exit 0 ele vai me retornar um inteiro. Esse retorno eu posso tratar ele de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, o 0, por padrão, ele diz o quê? Que eu fechei a aplicação de forma normal. Mas aí eu posso dizer, eu vou criar lá o meu catálogo que quando for 1, houve uma exceção. Quando foi 2, houve um erro. Então eu vou descrever o meu catálogo de retornos para mim poder saber o que é que eu vou fazer quando tiver esse retorno. Certo? Beleza, eu implementei aqui então ó, o meu método lá para o botão fechar, tá ok? Vou tirar aqui esses espaços só para ficar mais organizado. Opa. E aí agora sim é que eu vou exibir a minha tela. Lembra que ele tinha aqui em cima, né? Ele só instanciava uma nova tela e já exibia. O que foi que eu fiz aqui? Eu criei um objeto do tipo tela, defini nessa tela o seu Default Close Operation, que ele não vai fazer nada, certo? Por padrão ele não faz nada, mas aí eu vou já instancio o que ele vai fazer quando clicar no botão de fechar a janela, certo? Depois que eu coloco lá o meu listener, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou então exibir a minha tela com setVisible, beleza? setVisible true. Pronto. Tá aqui o código, beleza? Ficar aqui parado para vocês poderem analisar o código. E agora eu vou executar a aplicação. Executando aqui, olha só. Tá aqui a minha aplicaçãozinha. Vou fechar. Olha só o que aconteceu. Ele não fechou a tela. Ele disparou o método. No caso aqui, ele disparou o meu JOption, né? O meu showMessage. Você clicou em fechar, um método será disparado. Após eu confirmar, ele vai matar a aplicação. Olha só aqui, construído com sucesso. Matou a minha aplicação. Tá ok? Então é isso, galera. Basta vocês substituírem esse meu showMessage pelo método que vocês querem disparar aí na sua aplicação. Valeu aí, obrigado.